Ciência no Elevador, com Dona Claudine. Tocando o interfone do apartamento 63. Alô, Dona Claudine? Alô, alô, querida! Como é que tá aí, quarentena? Estamos sobrevivendo na medida do possível. Estamos Dona comendo Claudine. na medida do impossível. Menina do céu, 4 meses dentro deste apertamento, eu não paro de comer. Essa é a grande verdade. Assumo mesmo. A senhora não vai conseguir sair daí, hein, depois, hein? Vai ficar entalada aí na porta. Mas vai ter que, depois da pandemia, a gente vai ter que começar a arrombar os batentes da porta maior. Todo mundo está engordando. É verdade, é verdade. Ô, Dona Claudine, eu interfonei porque eu estava preocupada que eu vi aqui da janela uma senhorinha de guarda-chuva e sacola de feira atravessando a rua para o lado de lá, eu vi aqui pela janela, achei que era a senhora. Já ia dar uma bronca. É nada, é a vizinha aqui. É a vizinha. Você não sabe nada. É, a dona Nena. Ela mora aqui do lado. Ela é terrível. Vai para lá, vai para cá. E às vezes ela toca aqui na minha campainha, eu olho pelo olho mágico. Sabe o olho mágico? Eu dou uma olhada no olho. É ela. Falo nada, ela vai embora. Porque ela fica zanzando por aí, Dona Claudine? Ela não está fazendo isolamento social, Elis. E o que acontece? Aí também não posso julgar, né? Ela ficou em casa durante 3 meses, não aguentou, disse que ia ficar louca, que ia começar, estava lambendo parede, que não aguentava mais. Eu falei, lamber parede é difícil. Agora ela vai para o mercado. Agora, se ela está lambendo gôndola, não sei. Vai pegar Covid, vai pegar. Então, é isso mesmo. Eu liguei por isso, porque, olha, saiu um estudo aqui feito por pesquisadores brasileiros, liderado, inclusive, por um pesquisador brasileiro que não trabalha aqui, trabalha em Oxford, lá naquela universidade que está fazendo vacina. Mas com um monte de outros profissionais aqui do Brasil, dizendo exatamente isso, falando dessa importância, dessa necessidade de se cumprir o isolamento social corretamente. Mas aqui no Brasil... Deixa eu fazer uma pergunta. Tirando a Nina, depois eu falo dela, que tem umas fofocas que você não vai acreditar quem ela pegou. E não foi Covid. Esse isolamento que a gente está fazendo, isolamento eterno, funciona? Está certo do jeito que a gente está fazendo direitinho? Porque eu não aguento mais. Então, esse estudo diz exatamente isso que a senhora está perguntando, Dona Claudine. Ele explica o seguinte, que o isolamento que foi feito a partir de março aqui no Brasil, conseguiu reduzir pela metade a taxa de transmissão do coronavírus. Ou seja, a taxa estava em 3:1, quer dizer, cada pessoa passava para 3 outras. 3 nenas passava para outra 3 nenas. Exatamente. E agora, o que a gente tem hoje, depois de adotadas essas medidas, é que a taxa de transmissão está de 1,6. Quer dizer, cada pessoa passa para 1,5 pessoa. Eu que tenho 1,10 m. Então, eu sou essa meia que pega Covid, né? É isso, exatamente. 1,10 m. Só que é o seguinte, 3 dessas formas de contaminação deram início à cadeia de transmissão do vírus no Brasil, lá no final de fevereiro, início de março. Perto do carnaval, lembra disso? O vírus veio passar o carnaval no Brasil? Canalha! Ele não veio para passar o carnaval, mas ele chegou aqui nessa época, sim. E nessa época que ele chegou, a transmissão era de 1 para 3. Cada pessoa passava para 3 outras. E hoje, depois dessas medidas adotadas aqui de redução da mobilidade, cada pessoa passa para 1,5. 1,5 não exatamente, não é possível, né? Mas então a gente pode dizer que a cada 2 pessoas passam para 3 pessoas, certo? Nossa, que confusão. Aqui embaixo onde eu moro, no Boteco do Bigode, cada pessoa passa para 200, que é isso que tem aqui de sexta-noite, viu? Tem. É festa do caqui. Aqui na rua de trás é festa da uva, do outro lado é a festa do morango, e atrás é a do cabide. Passa que é uma beleza, viu? Não adianta, a gente tenta ligar na prefeitura e é uma confusão. Então, o isolamento social que a gente faz
não pronuncia tanto se os jovens ficam no barzinho, Elisa. Esse é o resultado de um isolamento social mal feito. Esse estudo aqui que a gente está falando foi coordenado pelo Centro Conjunto Brasil-Reino Unido para a Descoberta, Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus, CADDE, que é coordenado por um pesquisador brasileiro que mora lá em Oxford, como a gente já falou. Esse estudo foi publicado dia 23 de julho na revista Science, aquela que a gente fala sempre. Sei, eu tenho essa revista. Isso. E o coordenador, que é esse brasileiro, ele se chama Darlan Cândido, que ele é o primeiro autor desse artigo. E o que ele diz Nome é exatamente... de príncipe, Elisa. Nome de príncipe. Como E o que ele diz o diz... príncipe da lã. Pom, pom, pom. Nossa, a gente está bem louca essa quarentena, hein? Pelo amor de Deus. Ele e os outros pesquisadores que trabalharam ali junto sequenciaram 427 genomas. Sabe o que é genoma, dona Claudine? Genoma. Tem a clara e a genoma. Genoma é um material genético. Pode ser DNA ou RNA. No caso, Sim. é o RNA. Então, eles decodificaram, né, sequenciaram o genoma de 427 tipos diferentes aí do SARS-CoV-2, né, que é o coronavírus. São amostras coletadas em 85 municípios de 21 estados do Brasil. E eles identificaram mais de 100 introduções distintas originárias de pessoas que vieram da Europa aqui para o Brasil. Bem justamente nessa época aí que a senhora falou do carnaval, né? Então, o carnaval, eles vieram passar o carnaval aqui, foi 6 safados. E ficaram, né? Vieram e ficaram. Mas é um clássico, né? Quem vem para o Brasil gosta, porque aqui ninguém Não faz quer ir embora, né? Ninguém quer usar máscara. E aí, sabe o que eles descobriram mais ainda? Que existem 18 linhagens diferentes, são subtipos de vírus introduzidos aqui no Brasil. E que 76% desses vírus pertenciam a 3 apenas dessas linhagens. Então, são tipos muito específicos de vírus. É o mesmo vírus com pequenas variações e que acabaram infectando bem aí a sociedade brasileira, né? Por isso que cada um fica de um jeito, né? Eu, por exemplo, estava lendo na internet uma notícia que pelo menos 6 tipos de vírus com sintomas diferentes. Tem gente que eu conheço que não sentiu nada. E tem gente que sente, foi-se embora, não é? Foi-se embora para passar, foi ser filho do rei. Aqui no Brasil, tem 2 pesquisadoras que são muito parceiras do Ciência na Rua, né? Que é o site onde a gente se hospeda. Esther Sabino e Jaqueline Santos, elas foram as primeiras a fazer esse sequenciamento do genoma do vírus, e o primeiro vírus que foi feito o sequenciamento nem é o principal, nem é o que causa mais infecção. Então, precisa conhecer mesmo, que vírus é esse, como é que ele funciona, como é que ele infecta, e, principalmente, acreditar que as medidas de impedimento da mobilidade, de se guardar em casa, de ficar quieto, de usar máscara, de lavar a mão toda hora e ficar em isolamento social, distanciamento social, de fato, reduzem o espalhamento do vírus por aí, dona Claudine. Tem que falar isso com a dona Nena. Né? Aquilo lá tem fogo no Gregório. Eu não falo mais nada, só não atendo mais a porta. Viu, Elisa? Pois é. Então, só quando a vacina mesmo chegar que eu vou poder saracotear aí de saia, bater minha perninha, minhas canetas no centro. Exatamente, e mais ainda do que isso. Meu Deus. A taxa de transmissão ideal, dona Claudine, tem que ser abaixo de 1. Quer dizer, cada pessoa passa para menos do que uma pessoa. Então, aí a gente tem uma situação muito boa, entendeu? Mas quando Como é que a gente isso? consegue isso? Quando as pessoas ficarem quietas em casa ou quando tiver uma vacina de boa qualidade, né? Entendi. Entendeu? O nome desse artigo, coordenado pelo professor Darlan, se chama Evolution and Epidemic Spread of SARS-CoV-2 in Brazil. Foi publicado na revista Science no último dia 23 de julho. Foi coordenada pelo CAD, que a gente já falou, e envolveu pesquisadores de um monte de instituições aqui no Brasil. Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de Campinas, lá da sua terra, Fundação Getúlio Vargas, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Laboratório Nacional de Computação Científica,
universidades federais do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Todo Uberlândia, mundo, né? Roraima, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Agora, qual que é a lição? A lição é, qual é o Facebook do Darlan? Essa é a lição. Me fala do Darlan. Muito bem, dona Claudine. Então fica quietinha em casa. Se eu trombar com a dona Nena por aí, mesmo que seja pela janela, vou trancar ela dentro de casa também. Maravilha. Um beijo, querida, e beijo no Darlan também, se ele estiver me ouvindo. Beijo, Darlan. Ciência no Elevador é apresentado por Carol Góes e Elisa Marconi e realizado por Ciência na Rua.